E mata nos dentes. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu hoje trago uma nova rúbrica que tenho estado a trabalhar há algumas semanas e até pedi ajuda no Instagram para escolher algumas das categorias que vou apresentar aqui hoje, porque queria perceber o que é que nos faz mais pegar num livro. Então, obviamente que eu tenho as minhas, mas também gostava de vos apresentar algo que fosse ao encontro daquilo que vocês estão à procura, por isso, cá estamos e apresento-vos a anatomia. O que é a anatomia? A anatomia vai ser uma rúbrica em que eu vou dividir por categorias uma série de livros ou uma saga de livros que eu já li e que vos vou apresentar para que quem não conheça tão bem a série ou que tenha algum interesse possa perceber um bocado mais se essa série ou essa saga vai realmente ao encontro dos gostos literários, porque gostamos todos de coisas diferentes. E por vezes com tantos livros é difícil percebermos aqueles que iremos gostar ou aqueles que vão valer a pena o nosso tempo, por isso espero que ajude de alguma maneira. Para o primeiro vídeo da rubrica Anatomia, eu trouxe a trilogia Shades of Magic da V.E. Schwab e para quem me conhece e já me segue há algum tempo, esta trilogia tornou-se numa das minhas preferidas assim que li o primeiro livro quase, porque eu acho a V.E. Schwab fantástica. Vou segurar só num livro, senão socorro. A trilogia Shades of Magic é composta por 3 livros, trilogia, e são eles: o primeiro, A Darker Shade of Magic, ou em português Uma Magia Mais Escura; o segundo livro, A Gathering of Shadows, O Encontro de Sombras em português; e o terceiro livro, A Conjuring of Light, ou uma invocação de luz em português. Todos estes livros eu tenho a versão em inglês, mas se não me engano foram traduzidos pela editora Almedina e estão disponíveis. Aliás, eu vi muita gente a comprar o livro na Feira do Livro e fiquei muito entusiasmada, por isso espero que gostem, porque é uma das minhas preferidas e quero também que sintam aquilo que eu senti. Mas pronto, vamos começar o vídeo. Na primeira categoria, que não é bem primeira categoria porque é uma pré-categoria, vamos falar sobre trigger warnings desta trilogia, que não são assim muitos, há sagas com mais alguns trigger warnings, mas obviamente que esta série também tem. Alguns deles são morte de crianças, assassínio, tortura e automutilação. Eu também vou deixar em baixo na descrição livro por livro, porque como sabem, cada livro tem a sua história, cada livro tem os seus próprios trigger warnings. Estes são mais gerais, mas vou deixar em baixo na descrição livro por livro. A primeira categoria da anatomia é então plot e conceito. Sobre o que é que fala a trilogia Shades of Magic? Nesta trilogia seguimos o Kell, que é um Antari, que é uma espécie de feiticeiro ou um mágico, um dos mais poderosos neste mundo, e basicamente não existem muitos. O que é que acontece? Existem 4 Londres diferentes, uma delas não fazemos a menor ideia de como está, mas foi destruída e é toda uma cena que está em aberto, não sabemos o que é que aconteceu. E depois existem as outras 3 Londres que o Kell consegue efetivamente viajar, que é a Red London, de onde ele é, a Londres Vermelha, a Grey London e a White London. A White London é um sítio ainda tem magia, ou seja, é um sítio que está constantemente em guerra e em fome e muitas coisas más. E depois a Grey London é a nossa Londres normal, sem magia, sem nada. As pessoas não sabem que existe magia, ou seja, estão completamente além do que se passa nas outras dimensões. Na segunda categoria vamos falar sobre as personagens deste mundo e eu vou-vos apresentar só 3, depois que são as principais, depois vocês, enquanto vão lendo, vão percebendo melhor que mais personagens é que existem, mas vou falar das 3 principais, que é, obviamente, o Kell, a Layla e o Rai. Agora, o Kell é a personagem
que nós seguimos mais, que, como eu expliquei, é um Antauri, e ele é uma personagem muito engraçada porque não vos vou falar, obviamente não vos vou falar muito sobre cada personagem, vou-vos só dar assim, tipo, a primeira impressão de cada um, mas basicamente o Kel está sempre zangado, tipo, ele não faz outra coisa, ele só está zangado com o mundo, com a vida, com tudo, e está sempre muito grumpy, e ele é assim, muito engraçado. Depois temos a Layla, que vive na Grey London e ela é uma ladra. E ela é uma personagem, eu até já falei dela num vídeo antigo sobre as minhas personagens femininas preferidas, mas ela é muito sarcástica, é muito independente e tem muitas paredes à sua volta sobre preocupar-se com outras pessoas e deixar que outras pessoas se aproximem dela. E depois temos o Rai, é das minhas personagens preferidas porque é mesmo uma personagem muito trabalhadora e uma personagem muito... eu não sei se humilde é a palavra correta, mas ele é uma personagem muito com os pés na terra e com muita consciência daquilo que deve ou não fazer. O Kel e o Rai são irmãos, são um bocado diferentes, mas eu acho giro perceberem o porquê deles serem diferentes, por isso deixo para vocês e depois podem vir falar comigo porque a relação deles é das mais bonitas que eu já li, por isso acho que se gostam de ler sobre relações de irmãos, relações de amizade, o Rai e o Kel. Bem, eu filmei toda esta terceira parte e afinal não estava a filmar, por isso vamos tentar outra vez. Vamos falar sobre a terceira categoria, que é pace e escrita. Basicamente o pace é a velocidade a que as coisas acontecem no livro e obviamente que cada autor tem a sua preferência e então queria falar-vos um bocadinho sobre o tipo de escrita e o tipo de velocidade da escrita da V. Schwab, porque pode não ser para todos. Eu uso muito o Storygraph e a aplicação divide muito os livros entre livros virados para o plot, para a ação, ou livros virados para as personagens e uma mistura. Eu sinto que esta trilogia faz uma boa mistura entre a ação e as personagens, mas a V. Schwab é realmente conhecida por ser mais virada para as personagens. E isto pode ser um bocado... pode ser um ponto importante para algumas pessoas que não são tão viradas para as personagens, porque realmente para conhecermos as personagens a ação pode ter de parar, porque precisamos de perceber o que é que está a acontecer dentro da cabeça delas e estando a ação parada, obviamente que não vai haver desenvolvimentos. Ou seja, para algumas pessoas pode ser um aspecto um bocado secante ou lento demais e então eu queria deixar isso claro. Eu considero o primeiro livro mais de uma velocidade rápida. O segundo livro eu considero lenta. Acho que é a melhor maneira de o definir porque a maneira como este livro está feito não é muito comum, digamos assim. Eu sinto que quem tiver lido este livro percebe o que eu estou a dizer porque é isso. Não é muito comum um segundo livro ser assim. Eu pessoalmente adorei, mas como eu disse, é uma velocidade um bocado mais lenta. O terceiro livro eu considero uma boa mistura entre virado para as personagens e virado para a ação e então fica ali no meio, é um medium pace. Eu acho a escrita da V. Schwab super bonita porque ela faz uns pequenos floreados, ou seja, parece quase meio poesia. As descrições dela, para mim, não me parecem à toa. Têm uma razão de ser e acrescentam sempre muito mais à história e acrescentam sempre um grande poder às personagens e às ações delas e às personalidades das personagens e isso eu sinto que traz sempre muito mais à história do que simplesmente aconteceu isto, aconteceu isto, aconteceu isto, aconteceu isto. E para quem me segue já há algum tempo, a V. Schwab
tornou-se a minha escritora preferida exatamente por isto, porque ela me faz sentir tanta coisa. Sinto que é complicado, às tantas, prender a atenção de todos os leitores e obviamente que ela não agrada a toda a gente, porque, como eu disse, ela é uma escritora muito virada para personagens e há muita gente que considera que os livros dela são um bocado secantes. E eu percebo, ou seja, se forem virados para a ação, se calhar vão achar algumas partes destes livros secantes, mas se não nos importarmos com os personagens, ou seja, se não as conseguirmos conhecer, como é que vamos importar-nos com aquilo que lhes acontece, percebem? Então eu acho esta introdução que ela faz e este construir das personagens que ela faz super importante para depois tudo o que acontece na história. Na quarta e última categoria vamos falar sobre a responsabilidade social. E como sabem, eu tenho feito um esforço, às vezes muito ao lado, de ler livros com maior diversidade. E é uma coisa que eu tenho mesmo tentado ter atenção quando vou comprar um livro, quando fico interessada em alguma coisa. Por isso achei que faria diferença e eu percebi também através das vossas respostas que também era uma coisa importante para vocês, por isso cá está ela e vamos falar sobre isso. Na trilogia Shades of Magic temos pelo menos uma das personagens principais que faz parte da comunidade LGBTQ+, que é uma personagem queer, não vos vou dizer qual é, porque that's no fun. Depois, uma das personagens principais é também negra e a principal família, ou a família com maior poder neste livro é negra, e é algo que não acontece muito nos livros, ter a família com maior poder ser negro. Normalmente acontece ao contrário, e então é muito interessante também ver essa vertente da história. Sendo que a história não tem como foco, por exemplo, o racismo ou a homofobia, eu sinto que ela aborda o tema da sexualidade e o tema da cor da pele de maneira muito inteligente e de maneira muito bonita, a meu ver. Também temos uma das personagens principais a quebrar um bocadinho os padrões de género, por isso, yay for that também. Acrescentando mais uma ronda bónus, queria apresentar também alguns livros que a autora já escreveu e que, não conhecendo tão bem esta trilogia, podem conhecer estes outros livros dela. E eu trouxe assim os que eu acho que são mais conhecidos dela, que é A Vida Invisível da Edith LaRue, que saiu ano passado e é um livro com muito hype e ouve-se muito falar. Eu ainda não li, mas é um dos livros que eu tenho para ler e estou muito curiosa para ler também, mas este é o livro que eu sinto que de momento é o mais conhecido da autora. Temos também a trilogia Vilões, que o primeiro livro é o Vicious, que como vocês podem ver eu já li o livro, que sinto que também é uma trilogia, sim, é uma trilogia, não é uma duologia. Sinto que também é uma trilogia conhecida e muito amada da autora. Chegamos assim ao fim desta anatomia da trilogia Shades of Magic. Espero que tenham gostado e se por acaso ficaram com interesse em ler a trilogia, comentem depois comigo o que acharam, porque esta trilogia é mesmo querida para mim, porque eu sei lá, não estava nada à espera de gostar assim tanto e todos os temas que acabam por ser falados durante os 3 livros, eu sinto que foram falados de maneira muito, muito bonita, porque como falámos, a escrita da Victoria é mesmo perfeita para mim e ela tornou-se mesmo uma das minhas autoras preferidas. Por isso, se por acaso ou já leram os livros ou ficaram com curiosidade em lê-los, comentem comigo. A minha ideia é fazer esta rubrica da anatomia com séries só, ou seja, não irei fazer com standalones, e com séries que eu consegui acabar. Ou seja, séries incompletas eu vou esperar até conseguir ler
o último livro, ou até o último livro sair, até fazer efetivamente um vídeo sobre elas. Tenho alguns já pensados, mas se por acaso gostariam de me ouvir falar sobre alguma trilogia ou alguma série, também deixem nos comentários o que é que gostariam de ver. Sem muito mais para acrescentar, despeço-me de vocês e vemo-nos em breve.